Por trás das brincadeiras de Bluey existem mensagens profundas que tocam adultos e crianças sem que a gente perceba na hora. Então será que você já percebeu todas estas mensagens escondidas nos episódios da série? Ou deixou passar algumas lições disfarçadas de brincadeira? Perda. A série mostra lições emocionantes escondidas por trás de histórias divertidas e cheias de situações engraçadas. Um ótimo exemplo é o episódio A Apresentação, onde o Bandito e a Tilly assistem às suas filhas, Bluey e Bingo, encenando como os dois se conheceram com direito até a primeira gravidez. Em uma das cenas, Bingo coloca um balão debaixo do vestido para simbolizar a barriga de grávida. Mas aí o balão estoura e junto com ele, o coração da pequena atriz. Ela achou que tinha arruinado tudo. Só que nesse momento, acontece algo sutil, mas poderoso. Tilly e Bandit se olham e dão as mãos. É um gesto rápido, mas cheio de significado, como se compartilhassem uma lembrança dolorosa, talvez até a perda de um filho. A série nunca diz isso diretamente, mas a mensagem está ali, escondida entre um balão estourado e uma plateia de pelúcias. Alguns episódios vão além da diversão e mergulham em temas profundos, como a dor da perda, a insegurança dos pais e até a dificuldade de aceitar o próprio corpo. Vem agora com a gente acompanhar mais um vídeo. Morte. Falando em lições profundas, o episódio Jogo de Imitação traz uma mistura de comédia e lições para lidar com o luto. Tudo começa quando o Bandit tenta pregar uma peça na Bluey, que está o imitando sem parar e convenhamos, ninguém gosta de ver sua própria versão miniatura fazendo caretas o dia inteiro. Então ele decide sair para correr, na esperança de que a filha se canse e o deixe em paz. O plano era fugir, com estilo. Mas durante essa fuga esportiva, Bluey encontra um periquito caído no chão. E aí a brincadeira muda de tom. A pequena, determinada, tenta salvar o bichinho, obedece ao pai, leva o pássaro ao veterinário e faz tudo certinho. O próprio Bandito admite que provavelmente o pobre periquito foi atacado por um gato. Infelizmente, o periquito não sobrevive. O episódio, que começou com piadas e imitações, termina com uma lição poderosa. Por mais que a gente tente fazer tudo certo, existem coisas que estão além do nosso controle. Nem sempre conseguimos salvar quem amamos. E isso, vindo de uma série infantil, bate mais forte que muito drama adulto. Mãe da Tilly. Durante muito tempo, os fãs de Bluey se perguntaram sobre os pais da Tilly. Diferente da família do Bandit, que aparece com mais frequência, a família dela sempre foi um grande mistério. Mas os criadores da série deram uma dica sutil e emocionante sobre sua mãe no episódio Dragão. Enquanto as crianças brincam com desenhos na mesa, Tilly se lembra de um momento da infância em que sua mãe a incentivava a desenhar, mesmo quando o cavalo dela parecia mais uma batata com patas. É uma cena rápida, mas cheia de carinho e saudade. Apesar de nunca ter sido dito diretamente, tudo indica que a mãe da Tilly já havia partido antes mesmo de Bluey e Bingo nascerem. Isso explicaria por que há tão poucas lembranças ou menções. Porque quando a gente perde alguém que ama profundamente, às vezes lembrar é tão doloroso quanto esquecer. Infertilidade. Outro momento em que os criadores de Bluey nos entregaram uma lição poderosa e inesperada aconteceu no episódio Roupinhas. Nele, Beth, a irmã da Tilly, aparece para uma visita depois de 4 anos distante. E o motivo por trás desse afastamento é de partir o coração. Beth teve dificuldade para engravidar. E, por mais que ela ame a irmã e suas sobrinhas, era doloroso demais ver de perto aquilo que ela tanto sonhava, mas não conseguia alcançar. É emocionante ver um desenho com um cachorro azul abordar um tema tão profundo e real. A dor da infertilidade, o peso da comparação entre irmãs, o medo de não ser compreendida. Bluey toca nisso tudo com tanta sensibilidade que até adulto precisa pausar o episódio e respirar fundo. Antes de continuar as 11 mensagens escondidas em Bluey, comenta aqui embaixo lição. Ciclo da vida. E se você acha que Bluey nunca toca em religião, talvez seja a hora de rever seus episódios favoritos com um novo olhar. Um ótimo exemplo é o episódio Depósito de Lixo, onde Bandit decide fazer uma limpa em casa e leva Bluey e Bingo junto para o passeio. Até aí, tudo parece só uma aventura entre pai e filhas, mas a conversa no carro começa a ficar mais profunda do que muita aula de filosofia. Durante o caminho, Bluey começa a bombardear o pai com perguntas do tipo: você tem certeza disso? Você ainda sabe fazer aquilo? Você é mesmo o melhor? Como se estivesse testando a fé dela nele. Uma metáfora perfeita para quando estamos em dúvida sobre tudo, até nas pessoas que mais confiamos. É quase um retrato da perda da fé, mas com lanches no banco de trás. Mas a grande lição vem mesmo no momento em que Bandit joga fora uns desenhos da Bluey. Ela fica devastada porque, para ela, aquilo não é só papel, é um pedacinho de si mesma. Parece que o pai está jogando ela no lixo. E aí vem uma explicação simples, mas poderosíssima. Ele diz que aquele papel vai ser reciclado, virar outro papel, e que outras crianças vão poder desenhar nele também. Pronto! Uma aula de espiritualidade, reencarnação e desapego,
Tudo isso em meio a sacolas de tralha e poeira. Pode parecer só um episódio sobre limpeza, mas é, na verdade, um lembrete sutil de que nada se perde, tudo se transforma. Velhice. No episódio Montáveis, Bluey e Bingo decidem dar uma verdadeira aula sobre a evolução da vida na Terra, desde os peixes nadando no oceano até os seres humanos no mundo moderno. Parece só uma divertida encenação de biologia, né? Mas Bluey, como sempre, vai muito além. Durante a brincadeira, Bluey interpreta a mãe de Bingo, guiando a filha por todas as fases da evolução. Só que, no final, chega o momento em que Bluey precisa partir e deixar Bingo seguir seu próprio caminho. É um momento simbólico e poderoso, que muitos podem reconhecer como uma representação da vida real, quando os pais envelhecem e precisam ir, deixando os filhos continuarem a jornada sozinhos. E é aí que o episódio pega no coração, porque quando Bluey parte, ela se junta a dois personagens que estavam observando tudo de longe, representando, de forma sutil e emocionante, os pais verdadeiros da Tilly e avós que já se foram, mas que seguem presentes de alguma forma. Um lembrete delicado de que, mesmo quando alguém parte, o amor continua evoluindo junto com a gente. Síndrome do impostor. A síndrome da impostora é algo que muitas mães enfrentam, principalmente após a primeira gravidez. É aquele sentimento cruel de não se achar boa o bastante, mesmo quando está fazendo de tudo. E foi exatamente isso que aconteceu com Tilly no episódio Corrida de Bebês. Durante a história, vemos uma Tilly vulnerável e vivendo os desafios do início da maternidade. Muitos fãs acreditam que, nessa fase, ela também havia acabado de perder a própria mãe, o que deixaria tudo ainda mais difícil. Sem uma rede de apoio sólida, com uma irmã que não tinha filhos e uma sogra que, por mais presente que fosse, não preenchia o mesmo espaço, Tilly se viu sozinha. Ela lia tudo, estudava tudo, queria fazer tudo certo. E, como muitas mães de primeira viagem, se comparava constantemente com as outras, principalmente quando via o bebê dos outros fazer algo que a Bluey ainda não fazia. A cada passo da filha, ela corria para o médico, só para confirmar se estava tudo dentro do normal. Mas é aí que entra Bella, uma figura maternal e acolhedora, que mostra para Tilly que ela não é uma péssima mãe. Na verdade, está fazendo o melhor que pode. E esse é o verdadeiro coração do episódio, um abraço simbólico em todas as mães que já duvidaram de si mesmas. Autoestima. No episódio Exercício, vemos Bandit claramente incomodado com seu corpo. Ele se olha no espelho, dá aquela apertadinha na barriga e decide, é hora de se mexer. A cena é engraçada, mas por trás do humor está uma mensagem poderosa e muito real para muitos adultos. O episódio fala, de forma sutil, sobre a dificuldade de aceitar o próprio corpo. Bandit, como tanta gente por aí, enfrenta os efeitos do excesso de trabalho, da rotina puxada e da falta de tempo para cuidar de si. Com isso, vem aquela autocrítica pesada que derruba a autoestima. O que Bluey mostra é que essa insatisfação não é apenas sobre aparência, é sobre como nos sentimos com nós mesmos. É fácil rir da tentativa desajeitada de fazer polichinelos, mas também é fácil se identificar. Porque aceitar o corpo em transformação, entender nossos limites e ainda assim tentar melhorar, isso sim é um verdadeiro exercício. E no final das contas, Bandit não vira um atleta, mas dá o primeiro passo e às vezes, só de levantar do sofá e tentar, já é uma vitória gigante. E agora é o momento certo para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma novidade do canal. Amor. Quando somos crianças, acreditamos que o amor dura para sempre como nos contos de fadas. Mas à medida que crescemos, percebemos que o amor, na verdade, é uma escolha constante, que exige cuidado, respeito e, às vezes, até despedidas. E Bluey retrata isso de forma surpreendentemente sensível no episódio Babá em Dobro. Durante um jogo de perguntas e respostas, Bingo e Bluey estão se divertindo ao lado do Zé e da Frisk, quando uma pergunta inocente vira um momento delicado. As meninas perguntam sobre Bosco, antigo parceiro da Frisk, e ela responde com naturalidade, ele não é mais o meu amor. Silêncio. Bingo, com olhos arregalados e coração quebradinho, solta a pergunta que muitos adultos também têm medo de fazer. Os amores não duram para sempre? Zé e Frisk, e fazem o que muitos pais utilizam nesse momento quando não sabem o que dizer, mudam de assunto. Esse episódio mostra como o fim de um relacionamento pode ser algo difícil de explicar para uma criança, e como o conceito de amor eterno é bonito, mas nem sempre verdadeiro. Bluey mais uma vez acerta ao mostrar que o amor pode mudar, acabar, ou se transformar e tudo bem. Porque, no fundo, o amor continua existindo nas formas mais inesperadas, mesmo que às vezes venha depois de um silêncio desconfortável e uma pergunta sem resposta. Esforço. No episódio Cricket, Bluey nos entrega mais uma daquelas lições que parecem simples, mas fica martelando na cabeça por dias. O esforço vale a pena. A história gira em torno de um garoto apaixonado por cricket, aquele esporte que ninguém entende direito, mas todo mundo vibra quando alguém acerta a bola. Durante a brincadeira com os irmãos, ele enfrenta vários desafios, erros, frustrações, bolas mal batidas e aquele famoso olhar de quem pensa talvez isso não seja para mim. Mas ao invés de desistir, ele faz o contrário, se dedica ainda mais, treina, insiste,
acredita. E isso faz toda a diferença. O mais marcante é que, mesmo sendo uma simples brincadeira, o esforço dele é tão constante e verdadeiro que, no final, nem o Bandit, nem o Pet, nem os tríplios adultos grandalhões conseguem vencê-lo. Porque talento ajuda, sim, mas é a dedicação que realmente transforma alguém em algo grande. Bluey nos lembra que o sucesso não aparece de uma hora para outra. Ele vem escondido dentro de cada tentativa, de cada erro, de cada vez que você cai e levanta de novo. Aprender a perder. No episódio Passa o Pacote, as crianças aprendem uma lição valiosa sobre a vida moderna e o medo do fracasso. Hoje em dia, muita gente tenta proteger os filhos de perder ou errar, mas a verdade é que fracassar faz parte do crescimento e se a gente não aprende isso cedo, quando adulto fica muito mais difícil lidar. Então, ao invés de distribuir vários presentes para todo mundo, como em uma festa comum, a ideia é dar apenas um presente para cada criança, fazendo com que elas aprendam a perder. Spoiler: as crianças não curtiram nem um pouco essa ideia no começo, mas, com o tempo, elas se acostumaram e até preferiram. Afinal, quem não gostaria de ganhar um super presente no final, em vez de várias lembrancinhas pequenas? O episódio mostra de forma divertida que aprender a perder é só o primeiro passo para curtir muito mais as vitórias que virão. E quer coisa mais Bluey do que isso? Cada episódio, mesmo com sua simplicidade e humor, carrega lições que nos ensinam a crescer, a entender o outro e, principalmente, a lidar melhor com nós mesmos. Se você curte o mundo da Bluey e dos desenhos animados, temos 2 vídeos muito legais que você vai adorar assistir. Valeu por acompanhar e até a próxima!